Fala pessoal, tudo bem? Hoje eu vou ensinar para vocês como a gente vai calcular o peso predito de pacientes obesos que serão submetidos à ventilação mecânica. Então, se você não é inscrito ainda no nosso canal, aproveita, curte esse vídeo, se inscreve no nosso canal e aperta o sininho aí para receber notificações de que novos vídeos estão aqui no canal Apollo Fisioterapia. Pessoal, hoje eu quero mostrar para vocês esse desenho muito legal que eu recebi aqui de um grande amigo meu, o Breno. O Breno é filho de um irmãozão meu, o Carlos César Breda. Eles moram lá em Sinop, no Mato Grosso, e ele entrou lá no nosso canal, viu o Apollo Fisioterapia e tá aí, fez esse vídeo, esse desenho pra gente aí como homenagem ao canal Apollo Fisioterapia. Valeu, Breno, um grande abraço a vocês aí. Vamos lá então, gente? Professor Alexandre, tudo bem? Uma pergunta para você. Existe uma fórmula específica para se determinar o peso predito na obesidade grau 3 ou utilizamos a fórmula padrão? Um forte abraço. Grande professor Célio, grande parceiro, colega meu aí, amigo meu, ele que trabalha nas UTIs lá da cidade de Bauru. Muito obrigado pela sua mensagem, muito obrigado, um forte abraço para você, obrigado pela sua pergunta. Por que será que o professor Célio está fazendo essa pergunta? Provavelmente porque o Célio tem enfrentado lá nas UTIs muita dificuldade para ventilar os pacientes obesos. O paciente obeso é muito difícil da gente ventilar e hoje em dia, com a história do Covid-19, nós estamos enfrentando também a questão da ventilação mecânica protetora. E aí a ventilação mecânica protetora, ela vai nos pedir para que calculemos o peso predito, para que assim, a partir do peso predito, eu consiga calcular o volume corrente ideal, um volume corrente protetor. A gente precisa lembrar que o volume corrente tem que ser baseado no peso ideal do paciente e não no peso real. E daí vem essa questão. E assim, eu preparei uma aula aqui para vocês, para mostrar um pouco para vocês a respeito dessa relação entre peso predito, obesidade e ventilação mecânica. Então vamos lá, vou mostrar aqui para vocês. Primeiro de tudo, falar aqui para vocês que obesidade grau 3, como disse o professor Célio na pergunta dele, são aqueles pacientes com IMC maior do que 40. Existem pacientes que podem ter peso acima, IMC acima desse 40, 50 ou 60, e aí tem uma outra classificação. Mas a partir daqui, todos esses pacientes são pacientes difíceis já de serem ventilados. Então isso daqui, IMC acima de 40 é a obesidade mórbida, onde eu já tenho dificuldade de ventilar esses doentes. O IMC normal gira aqui em torno de 18 a 24,9 como IMC de normalidade. Bom, para tentar embasar um pouco o que nós vamos discutir, o que eu estou falando aqui a respeito dessa dificuldade que nós temos de ventilar os pacientes obesos, eu trouxe alguns artigos onde vocês podem ver, o excesso de peso ele não é um fator independente associado aos desfechos dos pacientes em ventilação mecânica com lesão pulmonar. Então vejam lá, se nós compararmos aqui, o estudo comparou pacientes com IMC normal, pacientes com IMC acima do normal, são sobrepeso, e pacientes obesos. O que a gente pode observar inicialmente? Inicialmente, se pensarmos em complacência estática, a complacência estática desses pacientes não tiveram diferença significativa entre o normal e os pacientes sobrepeso ou pacientes obesos. Porém, a gente observa que a pressão de platô desses pacientes nós tínhamos aqui pressão de platô maior quando observamos nos pacientes obesos, de uma forma significativa, com uma diferença estatística. E pacientes também tiveram maior pico de pressão. Isso vem a reafirmar que nos pacientes obesos, nós temos um gradil costal mais pesado, uma via aérea que pode se fechar mais precocemente, por isso essa alteração no pico de pressão. Porém, a hora que você observa lá em cima o volume corrente, a gente observa que
o volume corrente nesses pacientes foi oferecido um volume corrente maior também, né? E que esse volume corrente, mesmo que essa diferença aqui seja muito pequena, quando corrigido pelo peso do paciente, né, peso ideal do paciente, a gente consegue, ou peso predito, né, a gente consegue observar que mesmo assim os pacientes obesos estão ventilados com um volume um pouco maior. Né? Então aqui 10,7 ml por quilo de peso e aqui 10,05 ml por quilo de peso. Agora, quando fala do desfecho, então a obesidade ou o IMC não foi capaz de diferenciar ou de predizer algum tipo de desfecho. Então, quando você observa, né, a mortalidade em 28 dias ou a taxa de mortalidade em até 180 dias, ele não foi capaz de predizer. Depois, 28 dias sem a assistência ventilatória, quando foi acompanhado também, não houve diferença entre o IMC normal, sobrepeso ou obeso, e também, né, dias livres de ventilação mecânica também. O IMC não é um fator preditor. Outro trabalho, esse estudo aqui é de 2020, né, saiu recentemente, onde então, né, as classes de obesidade, quanto maior a obesidade, né, se está associado a algum tipo de entrega maior de volume corrente, então uma regulagem de maior volume corrente, especialmente nos pacientes com síndrome do desconforto respiratório. Então vejam aqui, né, nós temos aqui os pacientes com peso normal, sobrepeso, obesidade grau 1 e 2 e obesidade grau 3. Vejam que esse trabalho ele subdivide mais ainda, né, melhor ainda as classes de peso do que o trabalho anterior. Mas enfim, o que nós precisamos nos atentar aqui? Mais uma vez, pacientes obesos, eles acabaram de uma forma significativa recebendo um volume corrente maior em relação àquilo que é predito para ele. Né? E isso aconteceu nos 3 primeiros dias de ventilação mecânica. Quando nós observamos o nível de PIP, a gente observa que no primeiro dia eles ventilaram com PIPs bastante semelhantes aos pacientes normais, né? Então aqui, os grau 1 e 2 receberam PIPs semelhantes. Aqui também, no sobrepeso, só o paciente IMC normal, que eram pacientes que recebiam um PIP menor. E depois, os pacientes, isso é uma característica que a gente tem observado no dia a dia, a gente tem que ventilar esses pacientes com PIP um pouco maior. Então, vocês observam que no segundo e terceiro dia já houve aumento desse nível de PIP para esses pacientes. Até porque a própria via aérea se fecha, o próprio peso do gradil costal e do abdômen acaba gerando um colabamento alveolar. Outra coisa é em relação à aderência da utilização da tabela PIP-FO2. Então, vejam, eles aqui, né, a quantidade de aderência foi semelhante, né, enquanto em todas as classes. Então, a utilização era semelhante em todos. Quando a gente observa aqui, pressão de platô, não houve diferença significativa entre eles, e também quanto ao drive pressure. Então, nesse grupo de pacientes aqui desse estudo, foi utilizado um drive pressure que aparentemente bastante parecido entre todos os grupos. Então, um drive pressure considerado protetor. Bom, aí esse trabalho mostra para nós uma meta-análise, que vai mostrar para nós se o índice de massa corporal ele é capaz de predizer alguns desfechos importantes para nós em pacientes com síndrome do desconforto respiratório. Esse trabalho, então, vai mostrar em relação à mortalidade, em relação a dias livres da UTI. Então, vamos lá. Inicialmente, quanto à mortalidade, observem, então, aqui. Nós temos aqui aqueles pacientes, então, de um lado aqui, peso normal, né? Então, tudo que tiver desse lado, nosso lado aqui, próximo à minha imagem aqui, nós teríamos relacionados a peso normal, e aqui quanto a peso, sobrepeso, obeso ou obesidade mórbida. Então vejam lá, aqui abaixo do peso e peso normal. Então, peso normal, o desfecho em relação à mortalidade é significativamente melhor. Então, pacientes desnutridos vão morrer mais. Aqui, quando você observa sobrepeso e peso normal, a gente vê que o diamante toca na linha. Então, não é uma diferença significativa. Já pacientes obesos e obesos mórbidos, eles morrem mais do que
os pacientes de peso normal. Outra observação são os dias fora de ventilação mecânica. Então, aquele primeiro estudo que eu mostrei aqui para vocês, inclusive, ele está nessa meta-análise. Então, vejam lá, quando você observa lá, dias fora de ventilação. Então, paciente de peso normal e paciente com peso abaixo do normal, não há diferença significativa. Sobrepeso, não há diferença significativa. Obeso, não há diferença significativa. E só na obesidade mórbida é que nós observamos aqui uma diferença bastante significativa, onde o diamante, então, está desviado para o lado da normalidade, mostrando que o obeso mórbido vai morrer mais do que pacientes com peso normal. Quanto à alta da UTI, o que esse estudo nos mostra? Esse estudo nos mostra que não há nenhum tipo de evidência de que isso pode ser preditor de alta de UTI. Então, pacientes obesos, sobrepeso ou obeso mórbido, não, ou até pesos abaixo, né, os desnutridos, não são pacientes que vão ter diferença em relação à alta da UTI. Existem outros fatores que vão determinar a alta da UTI. Bom, e por fim, a gente precisa observar aqui também um estudo de 2018, onde será que o drive pressure vai ter impacto na mortalidade de pacientes obesos e pacientes não obesos, né? Então é um estudo retrospectivo de mais de 300 casos. Vamos ver o que esse estudo nos mostra, né? Observem, pacientes obesos, pacientes não obesos que sobreviveram depois de 90 dias e que não sobreviveram depois de 90 dias, né? Então são as colunas pretas. O que a gente pode observar, né? Então aqui, o drive pressure foi sempre maior naqueles pacientes que não sobreviveram depois de 90 dias. Então, o drive pressure maior. Aqui, nos pacientes não obesos também, um drive pressure maior. E nos pacientes obesos, não houve diferença significativa. Ele não conseguiu diferenciar. Então, o que a gente observa? Que o drive pressure ele estava baixo e não foi um fator que determinou a mortalidade nesse grupo de pacientes. Sendo assim, gente, como é que a gente costuma calcular o peso predito nos pacientes que vão para a ventilação mecânica? Então essa daqui é a fórmula clássica, essa fórmula está na diretriz brasileira de ventilação mecânica, onde a gente vai usar para homem ou para mulher a fórmula que é 0,91 vezes a altura menos 152,4, e aí eu vou somar 50 para homem ou 45 para mulher. Então, a partir disso daqui é que eu vou calcular o peso ideal. Então, por exemplo, numa pessoa de 170 centímetros de altura, ou seja, 1,70 m, a gente teria para um homem 66 kg, para uma mulher 62 kg, e a gente sabe que isso automaticamente em alguns trabalhos, em alguns ventiladores já pode ser calculado. Então, tá vendo lá, 170, o homem deu 66 kg, quando a gente muda lá para a mulher, o mesmo 160, 62 quilos. E no paciente obeso mórbido? E no paciente obesidade grau 3, como perguntou o professor Célio? Vejam bem, gente, não encontrei nenhum trabalho falando sobre o uso dessa forma, que é essa forma que eu estou apresentando aqui para vocês, de peso ideal ajustado aplicado à ventilação mecânica. Conversei com alguns colegas de outros hospitais, também não têm utilizado isso. Esse peso ideal ajustado, ele é um peso que vai ser utilizado especialmente pelo pessoal da nutrição para calcular o gasto energético desses pacientes. Então é o peso ideal ajustado. Nada mais é do que, se a gente observar essa fórmula, ele vai pegar o peso atual do paciente, vai fazer a diferença com o peso ideal, que a gente pode calcular, por exemplo, com a fórmula anterior que eu apresentei, e aí ele vai corrigir em torno de 25% dessa diferença. O que quer dizer, então? Ele vai somar o peso ideal com 25% dessa diferença, né? Desse peso que eu estou a mais do meu peso ideal. Tá bom, pessoal? Porém, vale ressaltar que o peso ideal ajustado, ele não é utilizado em ventilação mecânica até onde nós estamos sabendo. Eu não encontrei nenhum estudo que suporte o uso do peso ideal ajustado para pacientes que estão aí em ventilação mecânica, obesos, mórbidos ou não. Tá bom, pessoal? Bom,
Eu espero que todos aí tenham gostado. Aproveitem aí, curtam o vídeo, aproveitam aí também, me sigam nas redes sociais, é só se inscrever aí no meu Instagram, me mandar mensagem aí no Instagram, e se você tiver alguma dúvida, manda aqui pro Apollo Fisioterapia, que eu terei prazer de gravar um vídeo e tentar te ajudar com as dúvidas que a gente tem no dia a dia da fisioterapia respiratória. Um grande abraço e até a próxima aqui no canal Apollo.